Salve, salve galera SEB, galera dos terceiros e a galera dos extensivos, dos PVs, dos pré-vestibulares. Aqui é o professor Breno, novamente de Sociologia, para nós continuarmos a abordagem dessa importante corrente da Sociologia francesa clássica, que é o funcionalismo de Émile Durkheim. No nosso primeiro vídeo dessa aula, nós abordamos a parte introdutória da metodologia funcionalista, destacamos alguns conceitos como de consciência coletiva, o grande conceito-chave de fato social para Durkheim, que deve ser tratado sempre como coisa, buscando objetividade e neutralidade, além dos elementos constituintes do fato social, como a generalidade, coercitividade e exterioridade. E por último, nós abordamos nessa aula passada as tipologias dos fatos sociais, divididos em fatos sociais normais e fatos sociais patológicos. Nessa aula, para nós encerrarmos a abordagem do funcionalismo, nós vamos tratar os conceitos de anomia, de solidariedade mecânica e orgânica e, por último, uma análise sobre a sua grande obra conhecida com o título de O Suicídio, onde nós vamos demonstrar a aplicação dos pressupostos e métodos funcionalistas num estudo de um fato social como o fenômeno do suicídio. Legal? Então essa será a nossa trajetória, esse será o nosso roteiro de aula. Lembrando, ficando atentos com a folha resumo que está disponível para vocês no estudo.seb. Depois de assistir essa aula, façam os exercícios propostos pela apostila e fiquem atentos também nas aulas de resolução de exercícios tarefa com o professor Felipe, beleza? Então vamos lá, vamos começar ou vamos continuar a abordagem do funcionalismo durkheimiano. Então nessa aula nós vamos tratar de um importante conceito de Durkheim chamado de anomia. Primeira coisa, você não pode confundir com anomalia, É anomia. Aí você tem que tomar um cuidado para não confundir devido à influência das ciências naturais. Além disso, Durkheim, em toda a sua obra sociológica, vai se preocupar com muitos assuntos. Dentre eles, a questão da coesão social. Uma outra dica, não confunda com coerção, que nós falamos na última aula. Coerção é uma força que te pressiona a agir de tal maneira, A gente viu como um elemento constituinte do conceito de fato social. Já a coesão social é quando as partes que compõem um tecido social, que compõem uma sociedade, estão harmonicamente relacionadas. Então essa inter-relação entre as partes de um todo, elas se dão de uma maneira harmônica, de uma maneira equilibrada. Isso é uma grande preocupação da teoria sociológica durkheimiana. E nesses termos nós vamos tratar do conceito de anomia. Nomos é uma palavra que em grego significa lei, regra, normas. E, digamos, o a quando precede uma palavra grega, o a significa não, ou significa ausência, ou significa sem. Então a anomia é um estado social que nós encontramos uma ausência de regras, uma ausência, uma suspensão das normas de convívio social, quando os indivíduos não mais se identificam com elas, certo? A anomia é sempre um estado social passageiro para Durkheim, porque o autor francês entende que toda sociedade tem uma característica inerente de se estabilizar, e os estados anômicos são momentos sociais onde ocorre essa desintegração das normas, princípios e valores que dão sentido, organizam e permitem a coesão social. Legal? Então, a partir dessas considerações iniciais, vamos entender alguns pontos sobre esse conceito importante de Durkheim. O primeiro ponto é um estado social de falta de objetivos, regras e de perda de identidade, provocado pelas intensas transformações ocorrentes no mundo social moderno. O Durkheim vai dizer que as sociedades modernas são mais propícias a vivenciarem estados de anomia. E esses estados de anomia podem decorrer de várias situações, como por exemplo uma mudança brusca intergeracional, onde os valores que vão nortear as identidades estão suspensos porque passam por rupturas. Podemos observar um estado de anomia quando nós temos crises econômicas, quando nós vivenciamos guerras, sejam guerras entre países, seja uma guerra civil como na Síria, desastres naturais podem acarretar estados anômicos e outras situações que eu vou elencar aqui com vocês. Então o estado de anomia é quando aquelas regras, princípios e valores que eram assimilados, que eram internalizados pelos indivíduos e consequentemente norteavam suas práticas sociais,
agora estão momentaneamente suspensos, estão desintegrados, os indivíduos não conseguem se identificar com eles. E aí você tem um cenário de falta de coesão social. Legal? A harmonia social está comprometida num estado anômico. Então, vamos ver a definição do Durkheim na própria obra conhecida como Suicídio. Ele também vai falar em outras obras do conceito de anomia. Mas leiam comigo essa definição. Faltará uma regulamentação durante certo tempo. Né? Não se sabe o que é possível e o que não é, o que é justo e injusto, quais as reivindicações e esperanças legítimas, quais as que ultrapassam as medidas. Então o estado de anomia é um estado de desintegração das normas de convívio social e que comprometem a coesão dessa sociedade, a coesão social. E como eu elenquei com vocês, nós temos vários exemplos de estados anômicos. Por exemplo, uma grave crise econômica desencadeia um estado anômico. Vamos dar alguns exemplos, como a crise mundial de 1929 e a consequência dela, que é chamada de Grande Depressão, entre 1929 e 1933, nos Estados Unidos e nos países capitalistas da época. Os Estados Unidos, bilionários, perderam tudo da noite para o dia. Esse bilionário, meu camarada, está se fudendo. Imagina a maior parte da população, as classes trabalhadoras, as camadas populares. Ali houve uma desintegração do tecido social momentâneo, porque voltou a se estabilizar posteriormente. Um outro exemplo, eu posso citar países que vivenciaram crises econômicas recentes, como no caso a Venezuela, certo? Que também vivenciou um estado anômico grave. Bom, mas não só crises econômicas desencadeiam estados anômicos. Mudanças intergeracionais, como eu mencionei agora há pouco, na modernidade elas são propícias para desencadear estados de anomia. Uma modernização abrupta no interior de uma sociedade também. Por exemplo, o Japão no final do século XIX, durante a famosa era Meiji, de modernização capitalista, de ocidentalização dos costumes, vivenciou uma certa anomia num determinado período, certo? Além disso, desastres naturais podem acarretar estados de anomia, como lá no Japão, no final de 2010, começo de 2011, quando teve um maremoto e seguido de tsunami lá na região de Fukushima. A sociedade japonesa tinha tudo para entrar em anomia, mas é que tá, não entrou, porque as regras de convívio social se mantiveram. Por exemplo, faltando comida, casas destruídas, um desastre que ocorreu como consequências desse episódio do tsunami lá em Fukushima. Os japoneses formavam fila para pegar mantimentos, remédios, abrigo. Ninguém, mesmo as casas estando desocupadas, não tínhamos um índice muito grande de crimes, de roubos, de assaltos. Então, tinha tudo para entrar em anomia, mas não entrou em anomia, né? Um outro exemplo já diferente. No Brasil, em 2014, se eu não me engano, no estado de Pernambuco, vivenciou uma greve dos policiais militares, que durou cerca de 10 dias. Nesse período, vivenciamos ali um estado de anomia. Saques, assaltos, índice de criminalidade aumentou consideravelmente quando os policiais não estavam efetivamente nas ruas, né? E olha que interessante, quando lá em Pernambuco retornaram os policiais para o seu trabalho efetivo nas ruas, o estado de anomia cessou. Tanto que muitas pessoas que participaram de saques naquele episódio se sentiram tão comprometidas, tão, digamos assim, culpadas, que voltaram a algumas lojas, por exemplo, de eletrodomésticos e devolveram o que eles haviam furtado no saque. Ou seja, restabeleceu a consciência coletiva, restabeleceu a ordem moral vigente anteriormente, certo? Além disso, revoluções são estados anômicos para Durkheim, porque Durkheim é conservador, revoluções de qualquer tipo, tá? Revoluções mais à direita, revoluções mais à esquerda são considerados estados anômicos. Além disso, como eu mencionei, guerras entre países e guerra civil no mesmo país também desencadeia um estado de anomia. Então esse é um conceito muito importante para Durkheim na sua perspectiva sociológica. E é importante que você tenha clareza sobre essa categoria conceitual, porque costuma aparecer bastante nas provas de vestibular. Para terminar, uma pandemia e seus efeitos invariavelmente desencadeia uma anomia. De certa maneira, nós estamos em anomia, porque não tem uma clareza, as pessoas não acatam como deveriam as orientações, não estão tendo um comportamento adequado. Então, em certo sentido, nas últimas semanas, temos vivenciado no Brasil
e podemos dizer em quase todo o mundo, um estado de anomia. A grande questão é que as sociedades, para Durkheim, tendem a se restabilizar, voltando ao que era antes, ou se foi um processo revolucionário, ganhando uma nova estrutura social. Legal? Então não esqueçam desse importante conceito durkheimiano. Bom, ainda pensando a questão da coesão social, o Durkheim vai elaborar conceitos importantes como de solidariedade, é uma morfologia social, então é uma teoria das classificações das sociedades, certo? E nesse sentido, ele vai trabalhar solidariedade num conceito de coesão social, de equilíbrio social, de como as pessoas estão integradas numa estrutura social. E não naquele sentido de solidariedade de se preocupar com o outro, de ser caridoso. Não é esse o sentido, o significado empregado pelo Durkheim, mas sim de coesão social. Ele vai dizer que há duas formas de solidariedade, duas formas de coesão social. A mecânica e a orgânica, certo? Então vamos começar pela primeira, obviamente, a solidariedade mecânica, que para Durkheim é típica de sociedades tradicionais ou pré-capitalistas, certo? Nessas sociedades, nós vamos encontrar algumas características. Primeiro, há uma prevalência dos interesses coletivos sobre os interesses individuais. O nós fala mais alto, toca mais as pessoas do que o eu, certo? Além disso, nós vamos observar que a divisão do trabalho social ela é muito simples. Ela é simples porque invariavelmente ela era, digamos, baseada em critérios como gênero e como idade. Pense numa tribo indígena, tá? Nós vamos observar que existiam tarefas para os homens, tarefas para as mulheres, tarefas para as crianças, tarefas para os adultos, tarefas para os idosos, tarefa também para, digamos, as pessoas jovens. Então toda essa forma de divisão social ela era muito simples, pouco complexa, pouco criteriosa, certo? Nesse sentido, o que o Durkheim propõe? Os fundamentos que dão essa coesão social, que articulam os indivíduos na vida em coletividade, são os laços de parentesco, são práticas religiosas e tradições em geral. Você pode imaginar que mesmo, por exemplo, o Brasil, em termos gerais, sendo uma sociedade que a gente pode definir como uma solidariedade orgânica, ainda a gente tem algumas resistências, persistências, ou melhor, de aspectos da solidariedade mecânica, certo? Por exemplo, se você mora numa cidade com menos de 50 mil habitantes, é bem provável que você ainda tenha que lidar com práticas da solidariedade mecânica. Como, por exemplo, as relações na solidariedade mecânica são pessoalizadas, são personalizadas. Todo mundo se conhece porque as práticas de convívio social são mais comuns. Vou te dar um exemplo. Nessas cidades, mas até em Ribeirão Preto e em outras cidades maiores também, tem uma prática muito comum, uma prática tradicional, chamada de quermesse, né? A quermesse nada mais é do que uma festa organizada por pessoas para ajudar uma instituição, seja uma igreja, seja um asilo, seja um orfanato e por aí vai. Na quermesse, então, o interesse coletivo fala mais alto que o interesse individual, né? E a quermesse é uma prática ligada a tradições, muitas vezes vinculadas à religião. Então, nós podemos encontrar uma demonstração nesse sentido. Um outro exemplo importante que a gente pode pensar é quando nós tratamos a solidariedade mecânica nessa divisão muito simples do trabalho. Por exemplo, se você perguntar para os seus bisavós, quando eles eram crianças, invariavelmente aqui no interior de São Paulo, Minas, as pessoas mais idosas, elas viviam na roça, viviam no meio rural. Então vou imaginar o seu bisavô quando ele era criança vivendo no sítio, né? Ele teve uma dor de dente. Então o que ia acontecer? A sua tataravó ia pegá-lo, colocar na carroça, levar até a cidade para ele tratar o dente? Dificilmente, porque na maior parte das cidades, há cerca de 80 anos atrás, a gente não tinha, né, de 50 a 80 anos atrás, nem toda cidade tinha um dentista. Então a mãe do seu bisavô, ela tinha que ter aprendido com a sua mãe alguns saberes populares para lidar com uma situação como essa. Ou, se os pais do seu bisavô, por exemplo, só um minuto, perdão, pessoal. Se o pai do seu bisavô, por exemplo, quisesse erguer um barracão para fazer uma espécie de celeiro, ele não ia contratar uma construtora. Ele iria chamar os seus parentes próximos, seus irmãos e filhos, e iriam se revezar nessa prática para edificar isso, porque não tinha trabalho tão especializado, legal? Então, nesse caso, eu posso te dar um outro exemplo.
Ora, imagine você que não mora em Ribeirão Preto quando estava aqui, morando num apartamento, morando, digamos assim, por sua conta própria. Imagine num belo dia você vai lá tomar um banho, abre o chuveiro e queimou a resistência. Ora, o que você vai fazer? Você vai, obviamente, chamar um especialista. Mas nesse tipo de solidariedade não necessariamente, você teria que saber lidar com isso, porque você não tinha especialistas para tudo. Então a pessoa era forjada para lidar na divisão do trabalho com as mais diversas funções e tarefas. Então era uma forma também de solidariedade mecânica. Para terminar, duas coisas. Uma primeira, um dos maiores intelectuais que o Brasil teve no século passado, que faleceu com mais de 90 anos no início desse século, era o grande Antônio Cândido, formado em Sociologia e Ciências Sociais pela USP, e que é muito conhecido também na área da literatura. Escreve uma obra fantástica, Formação da Literatura Brasileira. Mas o Cândido, ele tem uma formação em Sociologia. E na década de 50 ele fez um estudo clássico sobre a sociedade caipira no Brasil. A sociedade ali do interior, onde você tem uma mescla de valores dos colonos europeus com as práticas indígenas. E esse livro do Antônio Cândido se chama Parceiros do Rio Bonito, onde ele vai analisar uma sociedade ali próxima à região de Tatuí, no interior de São Paulo. E ele vai resgatar uma prática tupi, muito famosa dos povos indígenas tupi, o mutiró, conhecido como mutirão. No mutirão é quando as pessoas que têm uma necessidade comum se reúnem para atingir essa necessidade, sempre pensando no bem comum, no bem coletivo, que contempla a sua necessidade individual, porém não é ela que está num primeiro plano. Vou te dar um exemplo. Muitas cidades no interior de São Paulo tiveram bairros populares construídos no sistema de mutirão, dessa prática herdada da tradição indígena. Como? A prefeitura consegue uma doação de um grande terreno, ou desapropria um grande terreno, loteia esse terreno em lotes pequenos e doa esses lotes para as famílias de baixa renda. Os comerciantes da área de construção civil doam material de construção para essas famílias. Então as famílias recebem o quê? O terreno, recebem o quê? O material de construção, falta o quê para erguer suas casas? Mão de obra. Mas como eles são pessoas de classe, de uma faixa de renda menos favorecida, eles não vão contratar uma construtora, não vão contratar um pedreiro. Como eles vão fazer? Eles vão encontrar pessoas próximas, amigos ou familiares, que dominam um pouco essa dimensão da construção civil, e durante o final de semana todos os seus membros familiares vão trabalhar na construção das suas casas e depois na construção das casas dos seus vizinhos. Ou seja, a famosa prática do mutirão. Ou seja, o interesse coletivo, o bem comum, sobrepõe os interesses individuais. Isso é muito comum e é uma característica da solidariedade mecânica. Legal? Bom, além disso, para o Durkheim, nesse tipo de solidariedade, de coesão social, vigora o direito repressivo. Quando uma pessoa cometesse um crime, ela não cometia um crime só contra alguém, cometia um crime também contra a sociedade. E deveria ser punida no sentido de repressão para servir de exemplo. E essa prática do direito repressivo, ela queria mais punir do que ressocializar. Vou te dar um exemplo. Aquelas sociedades do período medieval, porque a gente está falando de sociedades tradicionais ou pré-capitalistas, quando alguém cometesse um crime, esse alguém deveria ser punido em praça pública, correto? E ao ser punido em praça pública, era uma forma de demonstrar à sociedade que aquela agressão também era contra a sociedade, legal? Então esse suplício público era uma característica do tipo de direito que vigorava nessa forma de solidariedade, legal? Mas, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Todo sociólogo clássico se preocupa com uma definição do critério da modernização de uma sociedade. Para Durkheim, o que faz que ocorra essa modernização? Isto é, o que faz com que a solidariedade mecânica perca espaço para a solidariedade orgânica. É justamente esse aspecto que a gente vai observar que se dá pela divisão do trabalho. Quando a divisão do trabalho social se torna mais complexa, se torna maior do que a vigente na solidariedade mecânica, certo? Então é a divisão do trabalho social que desencadeia o processo de modernização para Durkheim. Então aqui, na solidariedade orgânica, é a forma de coesão que prevalece nas sociedades modernas ou capitalistas, certo? Os fundamentos da coesão social não são mais o parentesco, a religião e as tradições, que podem continuar a existir, mas não são os que prevalecem. O que prevalece é a divisão do trabalho, certo? Então, ao contrário da solidariedade mecânica, na solidariedade orgânica, os interesses individuais estão à frente dos interesses coletivos, certo? As relações são impessoais.
E a divisão do trabalho é maior, mais complexa e mais especializada. Essa que é a grande questão. Aí você pode dizer, mas Breno, se os interesses individuais estão mais aflorados, se a divisão do trabalho ela é mais complexa devido à especialização, não tem coesão social. Aí você se engana. Para Durkheim, é uma outra forma de coesão social. Porque quanto mais especializados os indivíduos estiverem no mundo do trabalho, devido à divisão das funções, mais interdependentes eles estão. Porque vai depender de um outro especialista, uma vez que você está especializado numa determinada função, num determinado trabalho social. No exemplo que eu dei lá de queimar a resistência do seu chuveiro, o que você vai fazer no dia de hoje? A maior parte de vocês não foram educados para saber trocar uma resistência do chuveiro. Você vai chamar um especialista, um cara que presta serviços gerais para resolver o seu problema. Como, por exemplo, se um interruptor deixou de funcionar na sua casa, no seu apartamento, você também vai chamar um especialista, certo? Então ele vai dizer que é uma outra forma de coesão social, porque as pessoas estão numa situação de interdependência, graças ao fato de estarem especializadas no mundo do trabalho de uma forma mais complexa, de uma forma mais ampla, certo? Por exemplo, se eu te fizer uma pergunta simples, como eu sempre faço, né? Por que você presta vestibular? Você diz, eu presto vestibular porque eu quero cursar o curso, né, que eu sempre sonhei. Resposta errada, segundo Durkheim. Na modernidade, você presta vestibular porque você quer cursar esse curso e no final pegar o diploma e se tornar um especialista numa determinada área de trabalho, como eu, como todas as outras pessoas. E essa forma de especialização constrói uma coesão social onde as pessoas estão pautadas em interesses individuais, pautadas numa divisão do trabalho mais complexa, certo? E ao mesmo tempo especializadas. Então o Durkheim vai dizer que você presta vestibular porque você quer se especializar no mundo do trabalho, no interior da sociedade moderna. Legal? Então isso é muito importante. No outro exemplo que eu citei, se eu propusesse a vocês realizar um mutirão, uma hipótese, como eu sempre digo. Imagina que a gente vivesse, na nossa sala de aula, todos nós vivêssemos num bairro novo na cidade, onde tem muitos terrenos ainda baldios e a gente já está morando. No centro do nosso bairro tem um grande terreno que a prefeitura destinou para ser uma praça. Só que o poder público ainda não transformou aquele terreno em praça. O mato está alto e se tornou um vetor para a proliferação de animais peçonhentos, doenças e tudo mais. Ligamos várias vezes na prefeitura e nada foi feito. Eu vou imaginar que nesse meu exemplo eu sou o líder do bairro comunitário. E hoje é uma sexta-feira. E sexta-feira à noite a gente vai se reunir para tomar uma providência. E eu chego com uma proposta. Falo, galera, já pressionamos a prefeitura, os poderes públicos e nada foi feito. Essa situação está afetando a todos nós. Minha proposta é a seguinte. Amanhã, sábado, no meu exemplo, sábado de manhã, no mínimo, um membro de cada casa vai aparecer lá no terreno, às 9 horas da manhã, com uma enxada, com uma pá ou com uma ferramenta, para nós juntos limparmos o terreno e resolvermos esse problema coletivo. A minha pergunta é, quantas pessoas vocês acham que vão aparecer no sábado pela manhã para cumprir essa necessidade de resolução de um problema coletivo? Poucas. E é bem possível que eu escute uma proposta de a gente fazer uma vaquinha e comprar alguém, e contratar alguém especializado para cumprir essa tarefa. Por quê? Os interesses individuais falam mais alto e a divisão do trabalho gera uma especialização, pois as pessoas têm uma relação de interdependência, beleza? Para a gente terminar, o Durkheim fala que também a forma de direito, nas sociedades que vigoram a solidariedade orgânica, é diferente. É uma forma de direito restitutivo, certo? Porque quando a pessoa transgride a lei e cumpre, ou melhor, e realiza um crime, ela, além de ser punida, ela tem que restituir o dano materialmente ou simbolicamente à pessoa e à sociedade que ela vivencia. Então o direito não vai apenas punir, ele também tem que restituir o dano que a pessoa causou ao indivíduo e à sociedade e ao mesmo tempo restituir a pessoa para o convívio social. E aí que a gente entra naquela discussão do sistema penitenciário que no Ocidente deve ressocializar. E a gente nem precisa convidá-los para uma reflexão mais profunda para perceber que no Brasil isso é muito difícil ainda de ser uma realidade, essa ressocialização. Então o tipo de direito que vigora aqui é o direito restitutivo, enquanto que na solidariedade mecânica é o direito repressivo. Legal? Para terminar, olha o Durkheim falando do que eu mencionei do processo de modernização. Constitui uma lei da história que a solidariedade mecânica, a qual a princípio é quase única,
perca terreno progressivamente e que a solidariedade orgânica, só um minuto de novo, e que a solidariedade orgânica pouco a pouco se torne preponderante, correto? Então isso é muito importante na obra de Durkheim, legal? Para nós terminarmos e avançar para a obra do suicídio, uma outra exemplificação. Lembra que eu falei lá do caso da sua bisavó, que se o seu bisavô, se tivesse dor de dente e tal? Por exemplo, se você tiver uma dor de dente hoje, você vai mandar um zap lá para sua avó e pedir uma simpatia para lidar com a dor de dente? Não, você vai procurar quem? Um dentista, que é um especialista. Se no caso você tiver que construir sua casa, você vai chamar seus irmãos e fazer um mutirão para erguer sua casa? Não, você vai também contratar especialistas, engenheiros, pedreiros, arquitetos, ou até mesmo uma construtora que une todos eles. Então é uma outra forma de coesão social, beleza? Para nós terminarmos a nossa aula sobre Durkheim, nós vamos tratar, pessoal, de uma obra muito importante do autor, que é a obra chamada O Suicídio, a sua tese de pós-doutorado, né? De 1897. Algumas considerações. Não era a intenção do Durkheim, muito menos a minha aqui, explicar de forma absoluta o fenômeno social do suicídio. É uma tentativa de demonstrar como se aplica a metodologia sociológica funcionalista no estudo de um problema social como o suicídio, certo? Então isso é muito importante. Segundo, a obra O Suicídio de Durkheim tem essa premissa de tentar demonstrar a metodologia funcionalista no estudo do suicídio. Por quê? No primeiro momento, o senso comum imagina que quando uma pessoa decide retirar sua própria vida, né, no caso um suicídio, é o ato mais subjetivo e pessoal que alguém pode tomar. O Durkheim pega o estudo do fato social do suicídio para tentar demonstrar que não, reforçando sua tese que mesmo no suicídio é a sociedade agindo sobre o indivíduo e determinando sua prática social e individual, certo? Além disso, o Durkheim, ao estudar o suicídio, ele trata esse fato social, como eu acabei de dizer, como um fato social. Ele não está preocupado em pensar, tal indivíduo, numa situação específica, resolveu se matar por tal questão. Não, ele pensa o suicídio enquanto fato social, enquanto uma taxa social de suicídio, certo? Então isso é importante, a sua dimensão coletiva, a sua implicação social, legal? A partir dessas considerações, vamos ver então como ele vai tratar alguns elementos do estudo sociológico sobre o suicídio. Primeiro, aqui é a obra do Durkheim, né, o suicídio, e nós vamos encontrar o suicídio, enquanto fato social, denota problemas de integração do indivíduo na sociedade moderna, certo? Além disso, o comportamento de suicidar-se também possui causas sociais. O também é importante. O Durkheim vai dizer que não tem elementos pessoais, subjetivos ou até psicológicos no ato do suicídio. Mas, segundo ele, na sua tese, eles não explicam o fenômeno social do suicídio. Por último, a sociedade é que explica o comportamento do indivíduo para Durkheim, mesmo no fenômeno do suicídio. Legal? E como é uma demonstração do estudo sociológico, da sua metodologia funcionalista, o Durkheim vai o quê? Definir o objeto, definir o que é um suicídio, trabalhar com hipóteses, refutar algumas hipóteses, tipificar e chegar a conclusões a partir de dados. É isso que é um estudo sociológico do ponto de vista da metodologia científica, certo? Então vamos pela primeira parte. Vamos definir o que é um suicídio segundo Durkheim. Está lá no início da sua obra, na página 5. Leiam comigo. Todo caso de morte provocado direto ou indiretamente por um ato positivo ou negativo, praticado pela própria vítima e que ela sabia que devia provocar esse resultado. Se você quiser, pause o vídeo aí ou leia atentamente na folhinha novamente a definição. E é uma definição muito simples, o indivíduo tem que ter a consciência que se realizar aquele ato, isso fatalmente irá lhe matar, porque senão não é suicídio, né? Mas nessa definição talvez alguns termos tragam dúvidas a vocês, como o que é um ato direto ou indireto, Breno? O que é um ato positivo e negativo? Então vamos por partes. O ato direto e indireto é se o ato que eu faço imediatamente me causa a morte. Tá? Vou dar dois exemplos para vocês. Um ato direto, eu pego uma arma e dou um tiro na minha têmpora. Fatalmente eu vou morrer após isso, dificilmente eu vou sobreviver. Tá? Agora, eu posso cometer um ato suicida a partir de uma prática indireta. Por exemplo, eu faço uma greve de fome. Nos primeiros dias eu não vou morrer, mas se eu persistir nessa prática, isso indiretamente vai me levar à morte. Então, direto e indireto, certo? Agora, o que é positivo e negativo? É quando eu me proponho a algo ou quando eu me nego a algo. Um exemplo,
eu vou e me jogo do 10º andar de um prédio, eu estou me propondo a isso. Então ele é positivo nesse sentido, tá? No caso da greve de fome, eu estou me negando a algo e isso vai me causar morte. Ou vou te dar um outro exemplo. Eu moro no 10º andar de um prédio, certo? O prédio começa a pegar fogo, tem um incêndio, eu me nego a sair do prédio. E ao me negar, isso me leva à morte. Então é um ato negativo. Enquanto que o ato positivo é quando eu me proponho. Então, tirando minha tempo, ou quando eu me jogo, por exemplo, de um prédio do 10º andar. O que o Durkheim quer com isso, galera? É tentar abarcar, é tentar abranger as mais diversas manifestações do ato suicida, certo? E sempre lembrando, o suicídio enquanto um fato social. Para ele, é a sociedade que explica o comportamento de suicidários, e não as implicações pessoais que existem, mas não são elas que explicam o fenômeno social. Beleza? Bom, além disso, olha o que o Durkheim propõe também. A taxa social dos suicídios só se pode explicar sociologicamente, dimensão coletiva. É a constituição moral da sociedade que fixa em cada instante o contingente de mortes voluntários, dos mortos voluntários. Existe, portanto, para cada povo uma energia determinada que leva os homens a se matarem, certo? Então, a partir dessas considerações iniciais, vamos para a parte que mais interessa a nós em termos de vestibular, que são as tipologias do suicídio, segundo Durkheim. Ele vai tipificar 4, mas geralmente aparece apenas 3, eu vou falar até a da 4ª, mas são 3 que você deve lembrar. E sempre pensando, galera, a relação indivíduo e sociedade, a dimensão pessoal e a dimensão social, beleza? Para a gente tipificar e compreender as formas ou tipos de suicídio, segundo a teoria durkheimiana. O primeiro tipo, Durkheim chama de suicídio egoísta. Primeira coisa que você tem que lembrar, não é um julgamento moral. O egoísmo aí é centrado na relação entre indivíduo e sociedade. Então leia. Quando os indivíduos não estão integrados às instituições ou às redes sociais que regulam suas ações, eles imprimem a disciplina e a ordem, como a igreja, o trabalho, a família, acabam tendo desejos infinitos que não podem satisfazer. Então a gente pode observar vários comportamentos sociais suicidas que se encontram ou que se enquadram no tipo de suicídio egoísta. Por exemplo, muitos daqueles fatos que nos Estados Unidos é muito recorrente, no Brasil também e no mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, daqueles jovens que entram em escolas e universidades, que estudaram, que ainda estão estudando, entram armados e atiram contra colegas, professores e funcionários. Primeiro, eles são homicidas, mas mais de 90% deles depois cometem suicídio. Aí você pega o perfil social desses jovens que tiveram esse tipo de comportamento homicida e principalmente suicida posteriormente. Olha, é sempre o mesmo. Pessoas que não tinham tantos laços sociais com a família, que sofreram perseguições, bullying, preconceito e reagiram de uma forma extremamente violenta, retirando a vida de outras pessoas e depois retirando sua própria vida, certo? O outro caso de suicídio egoísta é aquele joguinho, bem entre aspas, de alguns anos atrás, chamado Baleia Azul, que, por exemplo, o vestibular da UFO, em 2017, trouxe uma questão sobre isso, né? Você pega o perfil dos jovens, que geralmente eram jovens e crianças, que iam até o final das 50 etapas daquele jogo, a última era retirar sua própria vida. Os que foram até o final, você vai encontrar o mesmo perfil também, que se enquadra no tipo de suicídio egoísta, onde as pessoas não têm tanta inserção, não se reconhecem como membros da sociedade, se sentem excluídos e decidem retirar sua própria vida, certo? Então esse é o primeiro tipo. O segundo é o contrário de egoísmo, altruísmo, né? Se trata do suicídio pelo completo desaparecimento do indivíduo no grupo. O indivíduo se mata devido a imperativos sociais, sem sequer pensar em fazer valer seu direito à vida. É quando o indivíduo se sente tão pertencente à sociedade, às instituições ou aos grupos, que não faz valer seu maior direito à vida e retiram sua vida conscientemente, voluntariamente, em nome de uma ideia, em nome de uma causa, em nome de uma fé, enfim, né? Exemplos clássicos. Os homens bombas em alguns grupos fundamentalistas islâmicos que se matam em nome da sua fé, certo? Então, é um suicídio altruísta. Ou os pilotos de caça no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, que no final da guerra propositadamente enviavam seus aviões contra as tropas e os navios inimigos, os kamikazes. Também é um típico caso de suicídio altruísta. Eu dou minha vida, eu cometo suicídio em nome de uma causa, de uma ideia ou de uma fé, certo? E o Durkheim se preocupa muito com o tipo de suicídio anônimo. Para ser um suicídio anônimo, a sociedade deve estar em
anomia, senão não se enquadra. Então olhem lá, se deve a um estado de desregramento social em que as normas estão ausentes ou perderam sentido, como a gente viu na definição de anomia. Quando os laços que prendem os indivíduos aos grupos se afrouxam, há uma crise social que provoca o aumento desse tipo de suicídio. Olha, vou te dar 2 exemplos clássicos. Lembra quando eu falei, agora há pouco, do Japão durante a Era Meiji? Aquelas mudanças abruptas dos valores, das práticas sociais e econômicas durante a Era Meiji desencadeou um estado de anomia. Milhares de japoneses decidiram retirar sua própria vida voluntariamente nos anos durante a vigência da Era Meiji, certo? Além disso, talvez o mais emblemático, foi a taxa de suicídio registrada nos Estados Unidos também entre 1929 e 1933, durante a Grande Depressão. Foi a maior taxa de suicídio já registrada na história dos Estados Unidos. E esses tipos de suicídios, essas taxas de suicídio, se enquadram no que ele chama de suicídio anômico. Legal? Então isso é muito importante para a gente considerar. Então só é um suicídio anômico quando a sociedade está em anomia. Agora algumas considerações finais. O Durkheim, ele vai refutar algumas teses. Por exemplo, muitos pensam que a pessoa quando comete suicídio ela tem problemas psicológicos. Ele vai dizer, pode ser, mas não é o que explica o suicídio socialmente falando. Por exemplo, no seu estudo ele pega 3 grupos para estudar. Os protestantes, os católicos e os judeus, certo? E vai cruzar dados entre as suas práticas suicidas e problemas psicológicos. Desses 3 grupos, o que ele constatou, que tinha à época, né, final do século XIX, a maior taxa de pessoas com problemas psicológicos eram os judeus. Contudo, dentre os 3 grupos, não eram os judeus que tinham a maior taxa de suicídio, eram os protestantes. Então ele demonstrou empiricamente que dá para se considerar os problemas psicológicos, só que eles não vão explicar sociologicamente o comportamento suicida, certo? Além disso, o Durkheim, ele trabalha também com um 4º tipo, chamado suicídio fatalista, sendo o contrário do anômico. Por quê? Quando a sociedade está em crise, a taxa de suicídio tende a aumentar. Quando a sociedade está tão coesa, em épocas de prosperidade econômica, também tem um aumento da taxa de suicídio, por incrível que pareça, né? Por exemplo, na década de 80 do século passado, era muito comum um estudo sociológico sobre o comportamento de jovens na Suécia, que tinha a maior taxa de suicídio à época entre jovens. E o jovem sueco morava num dos melhores países, como até hoje, de IDH do mundo, né? De melhor qualidade de vida. E tinha, em contrapartida, a maior taxa de suicídio entre os jovens. Por exemplo, esse estudo também muito feito na sociologia em relação ao comportamento de jovens no Japão dentro desse tipo de suicídio, certo? Então isso é muito importante para a gente considerar. Terminando, Durkheim também faz algumas demonstrações de critérios que podem ser mobilizados. Ele constatou que a taxa de suicídios entre homens é maior do que a taxa de suicídio entre as mulheres. A taxa de suicídios entre homens casados é menor do que a taxa de suicídios de homens solteiros. A taxa de suicídio de homens casados com filhos é menor do que a taxa de suicídio de homens casados sem filhos. Além disso, a taxa de suicídio, para além do gênero, entre pessoas com menos de 20 anos é alta, assim como pessoas com mais de 60 anos também é alta, certo? Percebam que o que ele constatou sempre implicava em questões sociais maiores do que um mero comportamento individual. Então, para Durkheim, estudar o suicídio também é estudar um fato social e deve ser tratado metodologicamente nesses termos, certo? Bom, é um dos estudos mais importantes da obra do autor e que costuma aparecer bastante nos vestibulares, principalmente essas 3 tipologias que nós elencamos e esclarecemos para vocês, legal? As grandes obras de Durkheim, as regras do método sociológico, da divisão do trabalho social, educação e sociedade, formas elementares da vida religiosa, certo? Então, além da própria obra O Suicídio. Então, essas obras costumam aparecer e aqui, nessa aula, nós encerramos a sociologia francesa clássica. Nas próximas aulas, vamos entrar na sociologia clássica alemã, primeiramente com Max Weber e depois com Karl Marx. Esses serão os assuntos das nossas próximas aulas, certo? Então, paramos por aqui, reforçando a importância da tarefa, leiam também a apostila, fiquem atentos aos materiais extras que eu estou disponibilizando para vocês e sempre lembrando, galera, apesar dessa quarentena estarmos, digamos, distantes, nós sempre estaremos juntos e juntos continuaremos, certo? Aquele abraço e até mais!